Galera, chegou a hora. Primeiro jogo dos 3 jogos importantes que o Fluminense vai jogar nos próximos 8 dias. E nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as informações sobre Criciúma e Fluminense. A escalação dos dois times, aonde vai passar, horário, desfalques e tudo mais. Então fica ligadinho aqui. E eu queria saber se você está animado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu tô animado demais. E quando eu tô animado eu canto. E eu sei que você gosta, e já virou tradição aqui nos vídeos pré-jogos, então vamos entoar a nossa música, que você gosta bastante, e eu também, hein? Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, o quê? Sou tricolor. É isso aí, rapaziada. Sejam bem-vindos de volta, você que está sempre aqui nos vídeos do canal. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então você sendo tricolor ou não, é muito bem-vindo aqui no canal, viu? Se você gosta de futebol, se você é torcedor do Criciúma também, está vindo aqui para saber as informações do seu clube, seja muito bem-vindo. E se inscreva no canal, vai, dá essa força pra gente. Deixa o like nesse vídeo também, porque é muito importante aqui para a continuação do meu trabalho, tá legal? Vou pedir rapidinho para você, galera, se você ainda não baixou o melhor aplicativo de futebol do mundo, não perde tempo não, baixa o OneFootball, vai aqui no link que está na descrição desse vídeo, clica lá, é de graça e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá legal? Vambora, rapaziada. Criciúma e Fluminense. Finalmente chegou o grande dia dessa primeira partida, né? O Fluminense até então não estava tendo sorte nos sorteios, tanto no grupo, na fase de grupos da Libertadores, caímos para muitos no grupo da morte. Depois, na Copa do Brasil, primeiro sorteio, pegamos o Red Bull Bragantino, que era o adversário mais perigoso que a gente poderia pegar naquele momento. E aí, no sorteio seguinte, para as oitavas de final, o Fluminense caiu com o Criciúma, que é um clube que atualmente disputa a Série C, está vivendo um ano de reconstrução. Ele foi rebaixado no Campeonato Catarinense. Só que de lá para cá, como eu já falei, ele está se reconstruindo. O treinador é o Paulo Baier. Atualmente na Série C, no grupo do Criciúma, ele ocupa a terceira colocação. Ele não é líder do seu grupo. Ele é o terceiro colocado. Nos últimos 10 jogos do Criciúma, ele perdeu apenas 2 partidas. Mas dessas 2 partidas, foi a penúltima e a antepenúltima antes desse jogo contra o Fluminense, tá? O último jogo do Criciúma foi o clássico contra o Figueirense, que eles venceram por 1-0, mas tinham perdido as 2 partidas anteriores. O Criciúma, galera, é uma equipe que chegou nas oitavas de final dessa Copa do Brasil sem vencer uma partida sequer. Acredite se quiser, tá? É isso mesmo. Empataram o primeiro jogo da primeira fase da Copa do Brasil, passaram porque jogaram fora de casa. Aí pegaram a Ponte Preta, empataram os 2 jogos, passaram na disputa de pênalti. Pegaram o América Mineiro, empatou os 2 jogos, conseguiram se classificar na disputa de pênaltis. Ou seja, o Criciúma chega nas oitavas de final sem ganhar um joguinho sequer, mas já eliminou um clube de Série B e um clube de Série A, que é o América Mineiro. Lembrando, já falei aqui, mas vou relembrar para você, o Criciúma hoje está na terceira divisão do futebol brasileiro. Passando apenas alguns números rápidos aqui para você ficar ciente, o Fluminense já enfrentou o Criciúma 3 vezes pela Copa do Brasil, tá? E nós temos uma vantagem. O Fluminense enfrentou o Criciúma na Copa do Brasil em 1992 e eliminou o adversário do jogo de hoje e passou de fase. Então, em 92, nós levamos vantagem. Já em 96, que já começava aquela sequência de anos ruins do Fluminense, que foi o ano do nosso primeiro rebaixamento, o Fluminense foi eliminado pelo Criciúma nas quartas de final. Depois passou quase uma década, mais de uma década, né? Em 2017, o Fluminense eliminou novamente o Criciúma na terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, encontramos esse nosso adversário de hoje 3 vezes, eliminamos eles 2 vezes, e fomos eliminados em uma. Ou seja, o Fluminense leva vantagem, não influencia em absolutamente nada em relação à partida de hoje,
mas é só para você ficar ciente em relação a esses números. E se Deus quiser, no sábado, nós iremos aumentar essa estatística aqui, né? Onde hoje a gente leva aí vantagem de uns 2 jogos, né? 2 eliminações contra uma deles. Se Deus quiser, a partir de sábado, nós teremos aí 3 eliminações em cima do Criciúma. Eles têm 4 desfalques, galera, para o jogo de hoje. São eles, Alemão e Vinícius Tissumita, tá? Que estão lesionados. E tem 2 jogadores que jogam no ataque e têm jogado bastante no campeonato da Série C, que também não vão poder atuar. Mas não é por motivo de lesão. É pelo mesmo motivo que a gente também perdeu um jogador para a partida de hoje. E quando eu for falar do Fluminense, eu vou citar para você quem é, para quem não sabe. Eles perderam o Luiz Paulo e o Silvinho, pois os mesmos já jogaram pelo Madureira e pelo CSA nessa Copa do Brasil. Então são 2 atacantes a menos que o Paulo Baier vai ter à disposição para poder enfrentar o Fluminense, tá? Galera, o Criciúma, tanto em casa quanto no Maracanã, vai ser uma equipe que vai jogar muito fechadinha, tá? Praticamente por uma bola. O Fluminense não vai ter aquele tipo de jogo que ele se sente mais confortável, quer jogar de forma reativa, saindo nos contra-ataques. Muito provavelmente a gente não terá essa possibilidade e o time do Roger Machado terá que propor o jogo, tá? Então, a gente não está acostumado a fazer isso, mas eu espero que o Roger tenha estudado bastante a equipe do Criciúma, já que normalmente não passa na TV aberta, não passa nos canais a cabo. Espero que os scouts do Fluminense, a equipe do Roger Machado, eu tenho certeza que eles fizeram isso, tenham estudado o Criciúma. O Paulo Baier não é bobo, um carrasco da gente quando jogador, né? Impressionante como o Fluminense gostava de tomar gol do Paulo Baier. E espero que, como treinador, ele não crie problema pra gente, tá? Desde já eu te digo, obviamente o Fluminense é muito favorito e eu espero 2 vitórias convincentes, tanto no jogo em Santa Catarina, tanto no jogo contra o Rio de Janeiro. Ah, André, você tá desrespeitando o adversário? De jeito nenhum, tá? Eu acho que a melhor forma que o Fluminense tem de respeitar o Criciúma é entrar, jogar sério e marcar o maior número de gols possíveis. Essa é a melhor forma que um time tem de respeitar o seu adversário. Então eu vou colocar aqui na tela agora, galera, a escalação do Criciúma, que deve entrar em campo com Gustavo no gol, Alemão Teixeira na lateral direita, Rodrigo e Marcel é a dupla de zaga e o Helder na lateral esquerda. No meio, Dudu Vieira, Eduardo, Arilson e Felipe Mateus completam um quarteto de meio campo. E lá no comando do ataque, Igor e Marcão. Marcão que já rodou bastante por muitos clubes. Se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, estava atuando na equipe do Atlético Goianiense, na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento ele está no Criciúma e esse é o time que deve entrar em campo para nos enfrentar, tá? Em relação ao Fluminense, galera, nós temos um desfalque para esse jogo muito importante, que é do Caio Paulista. O Caio Paulista está fora. O Fluminense emitiu um comunicado no dia de ontem dizendo que ele fez um exame de imagem e realmente foi diagnosticado um estiramento no adutor, tá? Eu que conheço um pouquinho sobre lesão e tudo mais, afinal de contas é meu trabalho, né, como preparador físico, assim que o Caio Paulista meteu a mão, começou a repuxar ali, eu até comentei na nossa arquibancada da tropa aqui, falei, galera, isso aí é estiramento muscular e agora a gente só precisa saber qual é o grau da lesão para poder saber quanto tempo o Caio Paulista vai ficar fora, tá? Infelizmente, na minha opinião, o Fluminense adota uma metodologia, já há alguns anos, tá? Não é de agora, não. Ele não informa qual é o grau da lesão do atleta. Ou seja, tanto a imprensa quanto nós, torcedores, a gente não faz a mínima ideia de quanto tempo o atleta vai ficar fora. Quer ver um exemplo disso? Bobadilha. Bobadilha já deve estar batendo aí umas 3 semanas, 20 dias que ele está lesionado, lesão na panturrilha. E no caso do Bobadilha, não foi nem informado se é estiramento, se é contratura, se é algum problema ósseo, de tendão, de ligamento. Ninguém sabe absolutamente nada. Eu sei que entra semana, sai semana e o Bobadilha não é relacionado para as partidas e também não será relacionado para essa partida de hoje. Mais um jogo que ele está ausente, tá? Então o Caio Paulista é uma ausência importante.
Temos a ausência do Nino, que está com a seleção olímpica. Não sei nem se pode ser considerado desfalque, né? Já que ele vai ficar um longo tempo fora. O Manuel vai atuar no lugar dele. E nós temos um desfalque importante também, mas no banco de reservas. O Casares, ele não pode jogar a Copa do Brasil porque ele já atuou pelo Corinthians. Lembra quando eu estava falando para vocês em relação aos jogadores do Criciúma, que já jogaram por Madureira e CSA, e que no time do Fluminense tinha um jogador na mesma situação? Pois é o Casares. E galera, eu vou falar para vocês que o que mais me incomoda nessa ausência do Casares não é nem propriamente o Casares não poder jogar, já que ele tem entrado e não tem contribuído muito. É pensar na possibilidade que numa provável substituição do Nenê, o jogador a ser utilizado ali será o Ganso. Então assim, eu já falei demais essa semana aqui sobre o Ganso, não vou falar de novo. Me emitir minha opinião aqui na live pós-jogo, no vídeo no dia seguinte. Então se você não viu, corre aqui no canal e assiste, que eu mandei um recadinho lá para o nosso presidente, para o nosso Paulo Angione, do que eu acho que deveria ser feito com Paulo Henrique Ganso. Mas infelizmente, muito provavelmente, ele entrará em campo hoje, substituindo o Nenê, já que o nosso treinador, ele não precisa fazer muito mistério, a gente já sabe, né? Normalmente quando um jogador sai, quem entra é o substituto imediato dele, ele não varia, não tenta criar nenhuma situação diferente, ou seja, provavelmente iremos ver o Ganso no jogo de hoje. Se ele entrar, que ele entre e cale minha boca, marque um gol, dê uma assistência, que é tudo que eu quero, tá? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Mas o que ele tem mostrado pra gente ao longo de 2 anos e meio, não tem como eu pensar diferente desse atleta, tá? Então eu vou colocar na tela agora, galera, a escalação do Fluminense para essa partida. Nós temos aí o retorno do Lucas Claro, que sentiu um cansaço muscular, inclusive foi desfalque no último jogo contra o Palmeiras, teve um pequeno edema na região, mas depois do jogo contra o Palmeiras, que o Lucas Claro nem viajou, no dia seguinte, ele e o Matheus Martins foram chamados. O Lucas Claro treinou nesta segunda-feira, no caso ontem, né? Não sentiu nada e voltará a ser titular da equipe. Então o time do Fluminense não tem mistério. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro e Egídio. Iago Felipe, Martinelli e Nenê. Luiz Henrique deverá ganhar a vaga do Caio Paulista. E o Luiz Henrique jogando pela esquerda, a gente sabe que ele cresceu muito de produção desde o Fla-Flu. Gabriel Teixeira na esquerda e o Fred no comando do ataque. Segunda partida do Fred depois da lesão que ele teve, ficou um tempo afastado. Vamos torcer para o Fred melhorar a sua performance em campo, conseguir nos ajudar mais, já que na última partida ele foi praticamente nulo. Ele deu um belo passe para o Nenê, né, que o Nenê conseguiu finalizar, mas o Everton tirou com o pé e o Bandeira levantou impedimento. Se o Nenê faz aquele gol, com certeza o VAR iria validar o gol, porque o Fred não estava impedido, o Bandeira acabou marcando o impedimento do Fred. Mas foi o único lance do Fred na partida. Mas vou reiterar para vocês aqui o que eu falo sempre, tá? Nesse esquema do Roger Machado, o problema não é o Fred. O problema não é o Abel, o Bobadilha, o John Kennedy, Luca, seja lá quem você for colocar naquela posição ali. Qualquer centroavante que atue nessa forma de jogar do Roger Machado não terá sucesso, tá? Então cuidado, galera, quando você faz a avaliação do Fred, chama o Fred de acabado, que o Fred é cone, que ele é isso, que ele é aquilo. Cuidado com a sua avaliação, porque eu te garanto que qualquer um que entrar na função que ele exerce hoje também não terá sucesso. Vide que o Abel Hernandes entrou contra o Palmeiras e praticamente nem tocou na bola, assim como o Fred também tinha feito, tá legal? Mas vamos torcer hoje para o Fluminense poder propor o jogo, que os laterais avancem bastante, que Gabriel Teixeira e Luiz Henrique consigam ir à linha de fundo, encher o Fred de bola, que com certeza, ao contrário de um outro atacante aqui do Rio de Janeiro, que se diz o grande atacante, o grande camisa 9 do futebol brasileiro, o Fred não precisa de 4, 5, 6 chances para marcar um gol não, tá? Se a bola chegar 1, 2 vezes no Dom Fredon, com certeza ele vai colocar lá para dentro. Eu sei que você gosta de saber o meu palpite, tá? Então o meu palpite para o jogo de hoje será um jogo truncado no início, o Fluminense vai conseguir achar um gol, vai estabilizar a equipe do Criciúma e a gente vai conseguir marcar mais uma vez. Então, para esse jogo de hoje, eu aposto em um 2-0 Fluminense e no jogo de sábado a gente poder jogar com mais tranquilidade, vencer novamente o jogo.
quem sabe preservando alguns jogadores importantes para o jogo de terça-feira contra o Cerro Porteño, que aí sim será um jogo mais difícil, um jogo de Copa Libertadores, mais pegado, mais truncado, que apesar de a gente ter uma vantagem de 2-0, será um jogo mais difícil, na minha avaliação, do que esses dois jogos contra o Criciúma. Mas o Fluminense precisa entrar sério, como se estivesse jogando com o melhor time da América. Precisa respeitar o Criciúma. E repito, a melhor maneira que você tem de respeitar o adversário é marcando o maior número de gols possíveis. Tá legal? Espero vocês na nossa live pré-jogo, que acontecerá às 5h30 da tarde. Espero todo mundo aqui. Tá legal, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.